Eu acordei sem saber quem eu era. A primeira coisa que senti foi o peso. Meu corpo estava preso, esticado contra uma estrutura fria, cercado por máquinas que eu não reconhecia. Tentei me mexer. Nada. O pânico veio rápido. Forcei meus braços, minhas pernas, até que as amarras se soltaram sozinhas, como se aquilo fizesse parte do processo. Caí no chão. Respirava como se tivesse pulmões de verdade, mesmo sem saber se ainda os tinha. Olhei para mim. Rasguei o material laranja que cobria meus braços. E foi ali que entendi que algo estava errado. Abaixo da camada fina não havia pele, havia metal. Comecei a rastejar, tentando me afastar daquilo que me prendia, quando vi meu reflexo no chão polido. Foi a primeira vez que vi meu rosto, ou o que deveria ser meu rosto. O choque foi imediato. Levei as mãos até a cabeça, puxando, batendo, tentando arrancar aquela face artificial. Quanto mais eu lutava, mais ela resistia, até que bati com força demais e senti o impacto seco contra o chão. Um estalo. Uma rachadura atravessou meu rosto, mas ele continuou ali. Não saiu. Antes que eu pudesse reagir, um alarme ecoou pelo lugar. Portas se abriram. Não tive escolha. Me levantei cambaleando e segui pelo corredor, atraído por uma luz forte demais para ser ignorada. Do lado de fora, eu vi que não estava sozinho. Havia dezenas como eu. Corpos metálicos com tons de laranja e azul, todos andando em silêncio, com telas presas ao peito. Nelas, números, nomes. O meu também estava lá. Adam, condenado. Humanos nos observavam de plataformas elevadas, armados, vestidos com equipamentos de proteção. Não nos olhavam como pessoas. Um de nós tropeçou. Outro tentou ajudar. Os guardas gritaram. Mandaram continuar andando. Quando não foi o suficiente, começaram a atirar no chão. Um disparo acertou alguém. Ninguém reagiu. Então, eles pararam. 2 vultos surgiram à distância. Quando se aproximaram, percebi o quão pequenos nós éramos perto deles. Tinham pernas longas como postes. Um lembrava um samurai. O outro era maior, carregava um bastão e tinha uma presença impossível de ignorar. Mais tarde, eu aprenderia seu nome. Nedalos. Ele cravou o bastão no chão e levantou a mão. Segundos depois, as telas em nossos peitos começaram a falhar. Uma a uma, se apagaram. Sem números, sem nomes, sem rótulos. Quando eles viraram as costas e começaram a ir embora, algo dentro de mim se moveu. Um robô esbarrou em mim e decidiu segui-los. Depois outro, depois muitos. Eu olhei para trás uma última vez e então fui junto. Seguimos andando. Ninguém nos disse para onde. E, estranhamente, ninguém perguntou. Talvez porque, pela primeira vez, não estávamos sendo empurrados por armas nem por ordens projetadas em uma tela. Estávamos apenas andando. O chão mudou aos poucos. O metal sob nossos pés deu lugar à terra seca, o horizonte ardia. Chamas surgiam em pontos aleatórios, lambendo o solo como se o mundo ainda estivesse em combustão. Mesmo com corpos mecânicos, começamos a falhar. Motores rangiam, passos perdiam o ritmo. Um de nós tropeçou, depois outro. Eu sentia algo estranho dentro de mim. Não dor exatamente, mas uma sobrecarga constante, como se cada passo exigisse mais do que eu tinha para oferecer. Foi quando ouvi o som. Olhei para trás e vi um deles cair de joelhos. Partes do corpo estavam queimadas, escurecidas. Um olho pendia solto, preso apenas por fios que ainda pulsavam com energia instável. Ele tentou se levantar. Correntes elétricas atravessaram seu corpo, fazendo-o se contorcer. Os outros continuaram andando. Por um instante, eu também segui. Ajoelhei ao lado dele. Estendi a mão. Ele segurou com força, como se tivesse medo de desaparecer ali mesmo. Puxei. Nada. Ajustei a postura, firmei os pés no chão rachado e puxei de novo. Vamos, pensei, mesmo sem saber se ele podia ouvir. Nedalos estava atrás de mim. Não disse nada, apenas observou. Seus olhos percorreram o corpo do robô caído com precisão clínica, mas sem frieza. Nedalos se levantou, virou-se e voltou a andar. Fiquei parado por um segundo a mais. Voltei a caminhar. Horas depois, ou talvez dias, o tempo já não fazia sentido, chegamos a uma estrutura escondida, portas altas, guardiões robóticos posicionados como sentinelas. Quando viram Nedalos, saudaram-no em silêncio. As portas se abriram.
Uma voz ecoou pelos alto-falantes em uma língua que eu não reconhecia, mas compreendi o comando. Parar, esperar, ser limpo, seguir. Fomos direcionados a nos sentar em grupos ao redor de fontes de luz que cortavam o ambiente como fogueiras artificiais. Foi ali que Nidalos falou. Ele nos disse que um dia fomos humanos, que vivíamos dentro das cidades muradas do consórcio, que nossos corpos falharam ou foram descartados e que nossas mentes foram arrancadas e preservadas, transferidas para essas carcaças. Disse que nossas memórias foram apagadas de propósito. Disse que cada condenação salvava 10 cidadãos, que nossas mentes eram consideradas contaminadas, mas ainda úteis o suficiente para justificar nossa existência suspensa, nem vivas, nem mortas, por gerações. Nidalos explicou que, ao desligar as telas em nossos peitos, ele nos libertou. Que sem isso, vagaríamos até que nossas baterias falhassem e nossas consciências sufocassem lentamente dentro desses corpos. Ele disse que escolheu a vida. Sempre escolheria. Então apontou para uma sala lateral. Atrás de um vidro, alguém observava. Uma figura imóvel. Ela se chamava A Espelho. Quando entrou, o ambiente mudou. Seu corpo era diferente, mais próximo do humano. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas pele viva, em movimento constante. Ela caminhou direto até mim. Quando levantou as mãos, senti algo se abrir dentro da minha mente. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do curta-metragem chamado Adam. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Não foi violento. Foi inevitável. Ela falou meu código criminal. Falou meu nome. Disse que eu era culpado de traição. Disse que eu havia cometido um ataque contra a cidade murada de Tacoma. Não neguei. Não confirmei. Nidalos se levantou. Caminhou até mim. Seus olhos não procuravam respostas. Procuravam entendimento. E eu soube que aquilo ainda não tinha acabado. Enquanto eu tentava entender quem eu havia sido, o mundo seguia em outros lugares. Havia um enclave além das terras secas. Muros erguidos à mão. Um pequeno grupo de sobreviventes vivendo sem máscaras, respirando um ar que parecia puro demais para ser real. Do outro lado dos muros, verde. Vida. Robôs eram mantidos ali como símbolos. Amarrados. Expostos. Quem liderava aquele lugar se chamava sacerdote. Quando Marian chegou, mal conseguia se manter em pé. O sol a feriu quando ela levantou o rosto. Usava uma máscara de oxigênio. Seu corpo estava marcado por hematomas recentes. Ela contou sobre a falha na ventilação, sobre a doença, sobre o irmão que roubou remédios para salvá-la e foi preso por isso. Expulso. Condenado. O sacerdote ouviu tudo com paciência ensaiada. Disse que o consórcio só oferecia cura misturada com veneno, que a tecnologia antiga havia destruído o mundo, que ali, longe das máquinas, existia pureza. Ele pediu que Marian renunciasse tudo o que vinha do mundo antigo. Pediu que prometesse destruir as criações do consórcio quando chegasse a hora, que acreditasse nele acima de qualquer outra coisa. Então, a levou até um robô preso. Quando aquele ser tentou falar e o nome dela saiu em ruído quebrado, Marian congelou. O sacerdote confirmou o que ela já sabia. Era Jacob, seu irmão. O sacerdote disse que aquilo não era mais humano, que o consórcio o havia moldado à imagem do mal, que a misericórdia estava em acabar com aquele sofrimento. Ele colocou uma pedra nas mãos dela. Marian hesitou. Chorou. Mas a necessidade falou mais alto que o horror. Ela golpeou. Uma vez. Depois outra. Até que não restou movimento algum. Quando tudo terminou, ela caiu no chão. O sacerdote retirou sua máscara. Tocou seu rosto. As feridas desapareceram sob seus dedos. O milagre veio. Depois da obediência. Ele a mandou descansar. Prometeu paz. Quando se afastou, seguiu por um túnel escuro. Ao entrar em uma sala escondida, suas vestes se desfizeram. Sua pele caiu como algo artificial. Por baixo, havia metal. Ele se ajoelhou diante de uma máquina gigantesca e a adorou. E foi ali que tudo se encaixou. O consórcio, a fé, a punição, a salvação. Não eram opostos. E eu entendi que o mundo não havia sido destruído. Ele apenas tinha aprendido a se esconder atrás de novas crenças.
Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.